Olá, pessoal. O nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema bastante polêmico, que é o fato da maçonaria ter-se como herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo, portanto, dos Templários. Para tanto, seria preciso perguntar, em primeiro lugar, a qual Ordem do Templo ela se refere. Porque se a maçonaria tem-se como herdeira da Ordem do Templo, que ordem é essa? É a francesa ou é a peninsular? A ordem francesa do Templo, ao contrário do que te dizem, teve uma atuação muito focada e absolutamente episódica. A Ordem do Templo na Europa estava situada, tinha duas sedes. Todas as duas sedes estavam na Península Ibérica, sendo que dentro da Península Ibérica as duas sedes estavam em Portugal. Uma sede era material e uma sede era espiritual. As duas sedes estavam situadas nas cidades de Tomar e de Castelo Branco. Portanto, quando a maçonaria arvora-se, herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo, efetivamente não há de ser de alguma coisa relativa à França, e ela estará se referindo especificamente à Ordem do Templo na Península Ibérica. Portanto, nós estamos tratando de Portugal, que era onde a ordem, de fato, assentou-se e fez acontecer alguma coisa. 2017 é um ano muito importante para os povos luso-falantes. Importantíssimo. Nós temos inúmeras datas muito sérias em 2017. Para citar apenas três. São os 300 anos da fundação do Palácio Nacional de Mafra pelo rei Dom João V. É o centenário das aparições de Fátima. E é também o 50º do nascimento do pintor português Francisco de Holanda. 2017 também a maçonaria comemora os seus 300 anos e a maçonaria está soltando um chamado internacional avisando que 2017 será um ano importantíssimo para ela e exortando a uma alteração nos seus planos e nas suas conduções internacionais. Muito bem. Vamos considerar o argumento de que a maçonaria é herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo. No que diz respeito a Portugal, vamos fazer algumas considerações fundamentais para nós verificarmos se isso é uma fraude ou é uma verdade. Precisamos levar em conta alguns pontos. Portugal foi fundado pelo rei Dom Afonso Henriques, no século XII, e toda a documentação mostra, desde todo sempre, que acompanhou e ajudou a fundar o país Portugal, a Ordem do Templo. Portanto, Portugal nasce sob a égide templária. O rei, em documentos oficiais, chama-se amigo da ordem, e é preciso entender o que isso significa.
Desde o início, portanto, da nacionalidade portuguesa, a Ordem do Templo estabeleceu com a coroa laços estreitos e íntimos, tão estreitos e tão íntimos que não se pode pensar a coroa portuguesa sem a Ordem do Templo, e vice-versa. A coroa atuava como um braço oficial da Ordem, digamos assim. Havia uma independência, mas a ligação era tão estreita e tão íntima que efetivamente nós temos um poder temporal e um poder espiritual em perfeito casamento. Era de tal forma estreita e íntima essa ligação entre a coroa e os templários que a Ordem inclusivamente ajuda a construir Portugal. Dentro dessa construção, um dos projetos, por exemplo, é o projeto de expansão urbanística de Portugal, em que a Ordem projeta, planeja, conduz, executa. Os inúmeros projetos de engenharia militar. O projeto que nós chamamos de descobrimento marítimo, que veio a descobrir o Brasil, e o projeto que veio a criar o chamado Império Marítimo Português, que não é um império temporal, é um império espiritual. Como lembra o Fernando Pessoa, Portugal foi o único império de cultura do mundo. Ao contrário do que te dizem, não era um império de conquista, era um império de cultura. Foi a Ordem de Cristo, herdeira e sucedânea legítima da Ordem do Templo, que foi a autora, a mentora e a patrocinadora dos descobrimentos marítimos portugueses. O descobrimento não foi um feito da coroa de Portugal ou de cortesãos esforçados. Foi feito de uma ordem iniciática. Pois muito bem. A Ordem do Templo, também por sua vez, sempre esteve envolvida no combate contra o Islã. Sempre teve Jerusalém como uma de suas metas de conquista. Sempre saiu na salvaguarda da cristandade. E todas essas coisas fazem parte da coroa portuguesa. O último projeto em que a coroa portuguesa se lança com Dom João V, na salvaguarda da cristandade, foi a Batalha de Matapão, onde o Papa manda chamar todos os reis da Europa para impedir a invasão otomana turca. Ninguém atende, exceto Portugal. E a Batalha de Matapão é levada a cabo com o dinheiro do ouro do Brasil. Ao longo de toda a sua história, Portugal sempre lutou contra o Islã e a favor da cristandade. E sempre lutou para a preservação de todas as variantes cristãs, sejam elas quais forem. A França acusa, e a Igreja valida, os templários de heresia. Eles são expulsos da França, mas em Portugal não acontece nada a eles. A ordem não só não é extinta, como ela não sofre as sanções que sofreu na França.
Portanto, em relação à ordem do templo, nós temos um comportamento do Vaticano para a França e outro comportamento para Portugal. Tendo essas referências em mente, aqui existem algumas perguntas que a maçonaria deveria responder. Tendo em vista que a ordem do templo formou a nacionalidade portuguesa e ajudou a fincar a monarquia portuguesa, tendo em vista que a ordem do templo sempre combateu o Islã, nunca intencionou destruir a igreja, seja latina, seja bizantina, e sempre trabalhou a favor da cristandade. Ora, a maçonaria surge no século XVIII, em 1717, na Inglaterra, com dois objetivos principais: a derrubada de todas as casas imperiais, todas as casas monárquicas da Europa, e a destruição da igreja. Portanto, a maçonaria tem dois objetivos principais, ou ao menos tinha naquela época, não é? Hoje ela diz que não tem mais. Os objetivos eram, claramente, toda a maçonaria é anti-monarquista e ela é anti-cristã. Ora, é curioso. Se a maçonaria é herdeira da ordem do templo, significa que a ordem do templo que ajudou a criar Portugal, que ajudou a defender a cristandade, que ajudou a combater o Islã, que ajudou a construir a monarquia e a defender todas as monarquias, as 4 dinastias portuguesas, significa que a ordem do templo, em 1717, sai de Portugal e vai para a Inglaterra construir uma organização secreta cujos objetivos principais eram exatamente destruir tudo aquilo que a ordem trabalhou para construir? Essa pergunta merece ser feita. E ela tem que ter uma resposta. E a resposta é nada mais, nada menos de que nós estamos lidando com um embuste histórico monumental. Mas há outras questões envolvidas nisso. Se os templários sempre lutaram contra o Islã, sempre defenderam a cristandade, sempre apoiaram as monarquias e nunca trabalharam para destruir as igrejas, ao contrário, por que razão na Inglaterra, através de um membro da coroa inglesa, surge o discurso de que uma herdeira da Ordem do Templo estava nascendo na Inglaterra, que nunca teve nenhuma proeminência na história da Ordem? Nenhuma. Por que razão a Ordem migra para a Inglaterra para ajudar a destruir aquilo que ela trabalhou para construir e consolidar? Se a Ordem do Templo, o único país do mundo, prestem bem atenção a isso, o único país do mundo em que a Ordem do Templo estabeleceu uma relação direta com a coroa, que durou, no mínimo, quase 500 anos, oficialmente. Que sentido faz aparecer a Inglaterra aqui, numa história que é de Portugal? Não há nenhum país do mundo
em que a ordem tem estabelecido tal relação com uma monarquia. Só Portugal. Portugal é um país templário por excelência. Portugal é um país que tem a mão da Ordem do Templo, a presença da Ordem do Templo em monumentos, em coisas concretas que você vê, que você toca, que você cheira. Não existe meramente um vestígio. Portugal não é um vestígio. Portugal é um museu a céu aberto da presença templária. Quando Gilbert Durand esteve em Portugal a primeira vez, ele chamou os franceses, falou: venham, nós falamos muito disso na França, mas nós não sabemos o que é. Aqui vocês vão ficar espantados com o que vão ver. Portugal é templário de norte a sul, de leste a oeste. E é interessante, porque de um momento em diante, a história de Portugal foi virada do avesso. E há um grande dedo da Inglaterra aqui, numa campanha internacional de difamação de Portugal. Internacional. Para nós termos uma ideia do tamanho dessa campanha. Durante 300 anos seguidos, estiveram no Brasil 100 viajantes externos. Esses viajantes nunca ficaram mais do que 2 dias seguidos em uma cidade brasileira. A maior parte desses 100 viajantes vieram da Inglaterra. Todos esses viajantes, inclusivamente russos, quando voltavam para os seus países, começavam a falar os maiores absurdos sobre Portugal, a coroa portuguesa. Foi a Inglaterra que iniciou uma campanha sistemática internacional de difamação da coroa portuguesa, de destruição da coroa portuguesa. De modo que é desvera sintomático que novamente a mesma Inglaterra, em 1717, no mesmo ano em que Dom João V está construindo o Palácio Nacional de Mafra, que é nada mais, nada menos que o único edifício do mundo que configura 2 poderes, o poder temporal e o poder espiritual. É um palácio e é uma basílica. É a morada do rei e é a casa de Deus, além de uma biblioteca conventual. Este é o palácio. Construído também com 1/5 dos impostos do Brasil, muito bem aplicado. Além de tudo, este palácio foi concebido como sendo a réplica da celeste Jerusalém, aquela que aparece no Apocalipse. Há uma sequência de monumentos oficiais da coroa portuguesa. Todos eles baseados na Bíblia. Todos eles. A cristandade em Portugal não é um discurso. Nunca foi um discurso dentro da coroa. Ela é algo muito vivo e muito concreto. De tal forma que há algo por trás do projeto histórico templário para Portugal, dentro do âmbito da cristandade. Portanto, quando a Inglaterra inicia uma campanha de difamação, já começou com Luís VIII, com Henrique VIII. É o primeiro que rompe o pacto, de acordo entre as 2 casas monárquicas. A partir desse momento, a Inglaterra começa a desferir uma sequência de campanhas contra Portugal. E nós vamos chegar a um ápice, onde a maçonaria, originária da Inglaterra,
que entrou dentro de Portugal, criando a chamada Revolução Liberal do Porto, vem a forjar documentos para legitimar aquilo que os brasileiros não entendem, que chama-se Independência do Brasil, que é um projeto maçônico. De modo que esse discurso da maçonaria, dizer-se herdeira da Ordem do Templo, é algo muito mais grave e muito mais profundo do que você que me ouve possa pensar. Mas aqui fica simplesmente as perguntas que nós devemos fazê-la com toda sinceridade. Não há histórico da ordem trabalhando contra a cristandade. E o julgamento que foi feito na França? Farsa total e absoluta. Por outro lado, se a ordem de fato é herética, eu gostaria também que fosse explicado pela parte de alguns setores da igreja que estão falando que a ordem é da igreja. Por que a própria igreja está tentando reabilitar a ordem do templo neste momento do mundo? Quando o mundo perdeu completamente o rumo por conta dos projetos globalistas internacionais de destruição da cristandade, do Ocidente e da entrega do Ocidente para o projeto do califado. A Inglaterra, desde o século XIX, uniu-se ao Islã para destruir a Índia. A Rainha Vitória teve um grande papel nisso. De lá para cá, a Inglaterra tem produzido os verdadeiros desserviços à humanidade, além de crimes enormes. É sintomático que essa ordem secreta inglesa tenha derrubado todas as monarquias europeias e mantido somente a sua. E depois disso, ela tentou anexar Portugal? Para quê? O que significou a Ordem do Templo na história da cristandade? A verdadeira. A história que nos contam, ela é completamente diferente. E nós precisamos de começar a fazer as perguntas corretas para começarmos a raciocinar. Não é a entender, é a raciocinar minimamente sobre algumas coisas. Finalizando, tudo que a ordem do templo não é mãe da maçonaria. E tudo que a maçonaria não é, nunca foi e nunca será, é herdeira e sucessora legítima da ordem do templo. E se for, seria preciso eles explicarem realmente, de uma forma bastante contundente, por que eles mantiveram os objetivos de destruir as monarquias do mundo inteiro e de destruir a cristandade. O dia que eles conseguirem responder adequadamente a essas perguntas, contra o próprio histórico da história deles desde 1717,
Talvez eles consigam construir alguma documentação que habilite a história deles. Mas mesmo assim, eles não conseguirão jamais provar que são herdeiros da Ordem do Templo de Portugal. Até o próximo. Conselheiro Acácio.